Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate comigo. Eu aqui numa situação inusitada, estou cortando o cabelo aqui com o companheiro Jô, já sei que vocês vão me sacanear, mas mesmo assim eu queria pedir a vocês para deixar o like nesse vídeo, para que vocês pudessem se inscrever no canal e que vocês atentassem também para o link que eu vou deixar aí, o da plataforma Bet7K. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir muito exercitando os teus conhecimentos de futebol nessa plataforma. Você faz o primeiro depósito e recebe o dobro em crédito num limite até R$ 1.200. Então se inscreva aí no canal, deixa o like, quero te agradecer mais uma vez pela meta alcançada de 100 mil, vocês são partícipes dessa conquista. Já sei que vocês vão me sacanear, mas não prestem atenção no companheiro aqui cortando meu cabelo, não. Queria que vocês entendessem o seguinte, é da forma que dá. Tenho que gravar o vídeo quando eu tenho tempo e apareceu agora algo para mim que realmente me indignou bastante, como sempre acontece, eu sempre me indigno muito quando de fato percebo que exista qualquer campanha que pretenda deteriorar o ambiente do nosso clube. Eu quero lembrar você que eu sou o primeiro a fazer críticas à nossa diretoria, aos nossos jogadores e até mesmo à própria torcida quando eu vejo algo errado. Então, a defesa que eu faço aqui, a proposta de reflexão que eu aqui apresento para vocês, ela é eivada de bom senso. Se eu estou aqui falando sobre isso, é porque eu não tenho nenhuma dúvida, já percebi claramente essa conspiração contra o Flamengo por parte da imprensa paulista, tomando agora carona na mesma o GE, o Globo Esporte, que fez ainda há pouco uma também sugestão, eu diria, pernóstica de reflexão, apresentando os jogadores do Flamengo, inclusive, como parâmetros dessa discussão. Por que parâmetros dessa discussão? Eu vou te explicar aqui. Você sabe muito bem que o Vitor Pereira conhece muito sobre futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não sei se as ideias que o companheiro tem, elas são flexíveis, adaptáveis à essência do Flamengo. Eu não sei se ele vai querer jogar aqui de acordo com as convicções dele, como fez o Paulo Souza, ou se ele vai se adaptar à nossa cultura, o que também é muito importante. O Paulo Souza não, ele chegou aqui no Flamengo e quis praticar o futebol que ele imaginava que era correto, independente das características dos nossos jogadores e das características do nosso clube. Portanto, independente se defensivista ou muito ofensivo, o Vitor Pereira precisa saber quais são as características do nosso clube, que na verdade não foram herdadas do Mister, foram herdadas do Cláudio Coutinho em 1978, desde 77, quando ele assumiu, ou 76, quando ele assumiu o governo do nosso time dentro de campo. Então eu quero aqui te lembrar que, independente de qualquer coisa, as críticas que estão sendo feitas para ele, na verdade, as mais preocupantes são aquelas referentes ao comportamento, à mentalidade, ao psicológico do Vitor Pereira, que realmente nos parece ser, eu diria, muito personalista em algumas questões, muito convicto de algumas ideias. Também eu posso dizer a vocês, vaidoso no sentido de querer mandar integralmente no time e supostamente pouco flexível em relação às ideias e alguns comportamentos dos nossos jogadores. Então eu queria te lembrar o seguinte, eu falei isso na live de hoje pela madrugada. Eu queria aqui te lembrar que o Mister chega no Flamengo e quando ele chega, encontra a terra arrasada. O Vitor Pereira não. O Vitor Pereira vai encontrar uma terra muito bonita, muito fértil, plena de mulheres lindas, porque o Flamengo, meus amigos, ganhou 2 competições nesse ano. Esses jogadores são campeões. Então, eu acho que ele precisaria realmente não
ingressar num ambiente, num terreno de concessão irrestrita, mas eu acho que ele deveria realmente negociar bastante com os jogadores também para poder entender o comportamento deles e paulatinamente ir ali apresentando as suas ideias. Então, sobre o comportamento do Vitor Pereira, no meu entendimento, pairam as principais dúvidas, e é justamente aí que o Globo Esporte se alia à imprensa paulista, toma carona e acaba tumultuando o ambiente do Flamengo. Veja vocês que eles publicaram hoje uma apresentação de sugestão através de uma matéria, inclusive falando dos jogadores do Flamengo que haviam telefonado para os jogadores do Corinthians para poder perguntar como é o temperamento deles, ou seja, do Vitor Pereira, como foi o comportamento do Vitor Pereira, como foi a relação que o Vitor Pereira teve com os atletas. Nós sabemos que ele teve problemas ali com o William, nós sabemos que ele teve problemas com o Roger Guedes. Eu acho que esses dois aí, porque não queriam treinar, e o principal problema que ele teve foi com o Fagner, que já está ali no Corinthians há muito tempo, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, e quis ali apresentar ao Vitor Pereira um comportamento também de governança, o que ele não teria admitido. Então ele teve problemas com esses jogadores e o Globo Esporte disse que os jogadores do Flamengo ingressaram num terreno de conversa com eles para poder exatamente perscrutar como era o temperamento do Vitor Pereira. Hoje ainda pela manhã, companheiro rubro-negro, que eu sei está me sacaneando aí, nesse exato momento você está ali escrevendo ali nos comentários, ao invés de estar prestando atenção em mim, mas hoje mesmo, esses caras aí não são fáceis, mas hoje mesmo eu revisitei ali uma reportagem que eu havia lido no ano passado sobre o Oscar, uma entrevista que o Oscar deu, isso mesmo, lá do Xangai. Ele foi atleta do Oscar, o Oscar foi atleta dele lá no Xangai, quando o Oscar falou que realmente o que ele não gostava era de jogador que não se empenhava nos treinamentos. O Oscar até pediu ao Vitor Pereira, dizendo assim: pelo amor de Deus, Vitor, você escala os jogadores estrangeiros também, porque eu sou o único que estou jogando. E o Vitor disse o seguinte: não, eu prefiro escalar os jogadores chineses, porque os jogadores chineses estão correndo, os jogadores chineses são mais profissionais e são esses jogadores que vão nos dar a vitória, ao invés desses jogadores que estão aqui, medalhões, ganhando muito dinheiro e sem se esforçarem nos treinamentos. Eu não gosto disso, eu gosto de profissionalismo, não vou admitir, vou jogar dessa forma e vou me dar muito bem. E eu acho até que ele se deu muito bem, porque óbvio, tem ali um hiato, uma distância muito grande de qualidade desse clube para outros clubes lá, mas ele acabou sendo campeão. Talvez ele tenha feito isso até porque o time dele era incomensuravelmente melhor do que os outros times, não querendo tirar os méritos dele, mas ele foi lá e exatamente reafirmou as convicções que o jogador tem que ser profissional. E aí, claro, como a imprensa sabe como são os jogadores do Flamengo, como a imprensa sabe, e ela própria noticia as noitadas dos nossos jogadores, a forma como eles se divertem, a forma como eles inclusive até governam o time dentro de campo, por muitas das vezes se desviando dos preceitos táticos, das estratégias que foram traçadas pelo treinador, inclusive anárquicos dentro de campo, com muita improvisação. Como o Vitor Pereira é muito disciplinado taticamente, a imprensa agora naturalmente explora isso para poder já derrubar o nosso treinador, para poder já conspurcar o ambiente dele antes mesmo dele se apresentar no time do Flamengo. E as notícias que nós temos é que ele costuma se dar muito bem também com jogadores que sejam profissionais. O Vitor Pereira, meus amigos, ele enseja várias interpretações, por isso que eu não quero fazer julgamentos precipitados, mas a minha principal preocupação é justamente com a gestão comportamental do nosso elenco, porque eu vou falar mais uma vez e repito, quando ele chega no Corinthians, ele é o melhor, sem sombra de dúvida. Ele é aquele que iria governar, ele chegou ali para isso, e o Corinthians não era campeão há muito tempo.
fez um bom trabalho no Corinthians. Mas, meus amigos, quando ele chega no Flamengo, ele pega um outro ambiente, ele pega um ambiente de jogadores vencedores. E isso, naturalmente, poderia, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito, precipitar alguns problemas, algumas convulsões comportamentais dentro do nosso elenco que poderia permitir uma queda de performance dos nossos atletas. Vocês sabem muito bem como os jogadores são. Então tá aí agora o GE pegando carona também na imprensa paulista para poder conspurcar ali o ambiente do Flamengo. Eu acho que nós temos que estar muito atentos com relação a isso. Falaram também do Hulk, do problema que ele teve com o Hulk, quando o problema que ele teve com o Hulk foi o seguinte: o Hulk não queria treinar e também ficou irritado com ele lá na China porque foi substituído. E o jogador precisa entender que ele precisa ser substituído. Talvez, o Oscar não citou isso nessa conversa, mas talvez esses jogadores internacionais que o Vitor Pereira barrou lá no Xangai, talvez dentre eles pudesse estar o Hulk. Nós já sabemos que ele não gosta do Vitor Pereira. Então eu acho que nós temos que apoiar o nosso treinador, óbvio, vamos julgando com o passar do tempo e exatamente defendermos o Flamengo desses ataques indiretos que a mídia está fazendo questão de apresentar para o nosso ambiente, principalmente em função da saída dele do Corinthians, da forma como foi. Vocês sabem muito bem o lobby que a imprensa paulista faz, vocês sabem muito bem a força de persuasão que eles têm. Nós não podemos cair nessa não. Bom, meus amigos, mais tarde hoje, quinta-feira, vou fazer uma live 6 horas da tarde. Hoje não tem live raiz às 10h30, live agora às 6 horas da tarde. Eu queria aí que você participasse dessa live, que você deixasse o seu comentário. Pode me sacanear à vontade, estou eu aqui cortando o cabelo. Não tem problema nenhum, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, preste atenção no vídeo, porque essa proposição de reflexão é muito boa, até 6 horas da tarde. Olha lá também o link que eu vou deixar no topo dos comentários de acesso à plataforma Bet7K. Saudações rubro-negras, meus amigos, até mais tarde, em 6 horas da tarde, daqui a pouquinho, 6 horas da tarde. Grande abraço.